Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O rei Salomão, ele escreveu um salmo. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E nesse Salmo de Salomão, ele nos ensina que nós precisamos depender de Deus em todas as circunstâncias. Vamos ao tema. Se Deus não fizer, ficará complicado. Nosso texto base está em Salmo 127, o verso 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. É interessante quando nós vemos que Salomão, ele escreveu o Salmo 127 e justamente com o propósito de nos mostrar que dependemos do Senhor, que precisamos depender do Senhor, precisamos confiar no Senhor, precisamos esperar no Senhor e precisamos descansar no Senhor em todas as circunstâncias. O homem, ele tem essa preocupação em construir e preocupação em preservar. Mas Salomão nos ensina que é Deus que faz prevalecer, é Deus que faz os projetos, os propósitos do homem ser bem-sucedido. Com Deus como prioridade em sua vida, há um verdadeiro contentamento, há uma verdadeira satisfação. E o contexto desse versículo é justamente a construção do templo, é a construção da casa real também. Nós vamos ver novamente o Salmo 127, verso 1, em outra versão. Vamos ver? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vamos ver esse versículo, se o Senhor não fizer, porque é somente com a ajuda do Senhor, somente com o Senhor nós conseguiremos, somente com o Senhor nós vamos prosperar. E Salomão fala, se o Senhor não edificar, edificar é levantar a partir do solo, é fazer, é fundar. Se o Senhor não edificar uma casa, nesse contexto, lembra que eu falei que provavelmente era a construção do templo ou da própria casa real, mas é interessante que em relação ao templo, o rei Davi havia deixado todas as coisas que seria necessário, mas mesmo assim Salomão sabe e Salomão nos adverte, o Senhor é que tem que fazer. 1 Crônicas 29, 19. Dá a meu filho Salomão um coração sincero e honesto a fim de obedecer aos teus mandamentos. Olha que oração linda do rei Davi pelo seu filho Salomão. Continuando o versículo, aos teus decretos e aos teus princípios, obediência aos mandamentos, aos decretos e aos princípios do Senhor, para que possa edificar este templo, para o qual reuni todos os recursos necessários. O salmista Davi estava deixando toda a provisão para Salomão, mas independente de ter o que era necessário, o importante é ter o Senhor. E se o Senhor ele não edificar, se o Senhor não construir, se o Senhor não for conosco, tudo será inútil. E a gente pode olhar também essa questão de casa como família. No Provérbios 24, verso 3 diz, com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Porque quando o Senhor está na prioridade, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá inteligência e o Senhor ele fica sendo o alicerce, a base, a rocha da família. Se nós olharmos na questão de uma construção de uma casa natural,
né? Ou de alvenaria, ou de madeira, ou de um prédio. É necessário também a inteligência, é necessário também a sabedoria. Mas aí o gostoso é você entender que você também pode ser comparado com uma casa, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus e nós precisamos mais uma vez entender que precisamos do Senhor para nos dar sabedoria. Provérbios 14:1, a Bíblia fala assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Olha, quando nós vemos casa em relação à família, mas com as próprias mãos, a insensata destrói o seu lar. Em compensação, quando uma mulher ela está usando a sabedoria que vem do alto, ela consegue ter equilíbrio, ela consegue trazer harmonia para a casa dela, harmonia para a família dela. E Davi, nós vimos que ele orou por Salomão para Deus dar a ele sabedoria, mas Davi, ele aconselha Salomão. 1 Crônicas 28, 10 e 20. Agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construires uma casa que lhe sirva como santuário. Portanto, sê forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Eu acho muito bonito a gente entender esse conselho de Davi a Salomão. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que dar o nosso melhor, mas pode ter certeza, sempre vem algo para nos trazer o desânimo, sempre vem algo que pode estar trazendo ao ser humano desmotivação. E aí o ser humano não pode desanimar, o ser humano tem que ser forte, por isso que nós precisamos do Senhor, que é a nossa fortaleza. Salomão em Provérbios 16:9 fala assim: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Somos dependentes do Senhor, porque se nós não formos dependentes do Senhor, nós vamos construir as coisas confiando na nossa sabedoria, na nossa inteligência, confiando na nossa força. E aí nós não convidamos o Senhor para estar em prioridade, para ser a nossa prioridade, para estar em todas as situações na nossa vida. E quando Salomão fala em vão, é interessante que a gente vê, porque ele fala assim, olha, é inútil. Salomão fala, independente da habilidade, da força e da inteligência, tudo que você vai fazer sem Deus é inútil, até porque tudo aqui é passageiro. Salmo 60, verso 11, verso 12, diz assim: dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Você se lembra que nós temos um adversário espiritual? Pois é, então nós precisamos do Senhor, porque é somente com o Senhor que nós vencemos esse adversário. Já no Salmo 108, verso 12, diz assim: venha em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. O Senhor é quem nos dá o auxílio, o Senhor é quem nos socorre, é quem nos ajuda, é quem está conosco 24 horas por dia, que não nos abandona. E Salomão no versículo fala assim: se o Senhor não edificar, todos os que trabalham, todos os que edificam, é justamente quando a gente entende que se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver na direção, se nós não estivermos na dependência do Senhor, se nós não estivermos na orientação do Senhor, podemos fracassar. Hebreus 13:4 fala: porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Sem o Senhor no controle, sem o Senhor no comando, tudo é inútil. E quem fala esse versículo é Salomão, homem que foi tido como o mais sábio. E ele fala que sem o Senhor eu posso construir uma casa, mas eu não tenho alegria em desfrutar. Porque aqui tudo é passageiro, mas em compensação, com o Senhor
tudo é verdadeiro, é uma verdadeira alegria, é uma verdadeira paz, é um gozo que vem do Senhor, e o Senhor é aquele que nos traz recompensa, segundo Crônicas 15:7. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. É maravilhoso sabermos que o que nós estamos fazendo com o Senhor na frente terá recompensa. Nós vamos desfrutar, não é somente aqui nesta terra, existe recompensa eterna, e essa recompensa eterna é somente com o Senhor. Se o Senhor não vigiar a cidade, ou seja, a segurança, a proteção, a preservação, o cuidado depende de Deus. Vigiar é justamente observar com atenção, vigiar é estar atento. O apóstolo Pedro, ele nos mostra que o Senhor, ele está atento. 1 Pedro 3:1. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não vigiar, tudo se torna inútil, porque a paz verdadeira, ela vem do nosso Senhor. Davi, ele também nos mostra que o Senhor está atento. No Salmo 33, verso 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias. As dificuldades da vida não tiram o homem da presença de Deus, porque estamos sendo construídos, estamos sendo edificados pela presença do Deus Todo-Poderoso que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ajuda. No Salmo 34, verso 15, Davi fala assim: os olhos do Senhor contemplam quem? Os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Por isso que é inútil o auxílio do homem, o socorro do homem. No que diz respeito à vida eterna, o auxílio do homem, o socorro do homem não nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. E é justamente o Senhor que é o nosso vigia. É o Senhor que cuida de nós. Por isso nós precisamos entender que a segurança e a proteção, ela vem do Senhor, porque o Senhor está atento a cada um de nós. Isaías 27, verso 3, fala assim: eu, o Eterno, sou o teu vigia. É você entender que o Senhor Todo-Poderoso está te contemplando, está pronto, está atento às tuas orações, às tuas necessidades. O Senhor, ele te contempla. Continuando o versículo, fala assim: eu, o Eterno, sou o teu vigia, eu rego-a continuamente para que nada nem ninguém lhe cause mal. Olha só, é mal, mas é mal em nenhuma espécie. Ou seja, o Senhor está contigo. E ainda no versículo fala assim: eu vigio-a, eu protejo-a noite e dia. O salmista fala que o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que não dorme, o Senhor que não pestaneja, o Senhor que não dormita, é o Senhor que está atento. E aí quando o versículo fala assim sobre o sentinela, é justamente o guarda, é o vigia, é o atalaia, é o Senhor. No Salmo 34, verso 7, nos mostra que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. E olha, sabe o que ele faz? E os livra. Oh, aleluias! É para você entender que você precisa depender de Deus, porque quando eu dependo de Deus, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, a paz que excede a razão, o Senhor coloca no meu coração. E aí ainda o Senhor nos mostra: eu coloco um anjo contigo, e este anjo está para te livrar. E a gente vê como Todo-Poderoso, ele cuida de cada um de nós. No Salmo 91, verso 11, fala:
porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Como é bom nós dependermos do Senhor, como é bom nós falarmos para o Senhor que nós precisamos dele, porque ele cuida de nós. E o rei Salomão, ele não condena aquela pessoa que vigia, ele não condena aquela pessoa que trabalha, é justamente ao contrário. O homem, ele precisa trabalhar, o homem precisa estar atento às coisas desta vida. E ele fala em Eclesiastes 9:10, fala bem assim, ó: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Sabe por quê? Aí ele vai explicar por quê. Porquanto para o Seol, ou seja, a sepultura, para onde vais, não há atividade, não há trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. É Salomão falando: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça, mas faça bem feito, faça com alegria, faça para o Senhor, para agradar a Deus, o Deus que cuida de você, o Deus que peleja por você, o Deus que te sustenta. Assim como Paulo, ele mostra que em tudo nós temos que ter o Senhor em primeiro lugar, nós temos que convidar o Senhor para estar nos conduzindo, para estar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos planejando fazer, porque com o Senhor nós temos o sucesso. Colossenses 3:17 e 23, Paulo fala assim: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É muito bom nós fazermos as coisas sabendo que o Senhor está no controle, sabendo que o Senhor está conduzindo, sabendo que é o Senhor que se agrada daquilo que nós estamos fazendo, que é tudo para a glória dele. E é interessante que quando a gente se esforça sem ter o Senhor no comando, sem ser para o Senhor, é canseira. A Bíblia fala que é inútil, e Salomão ele traz isso no versículo 2, Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas estão angustiadas com o momento que nós estamos vivendo, mas uma coisa nós temos certeza: aquele que confia no Senhor, o Senhor envia a paz que excede todo entendimento. E quando fala assim, é o Senhor que dá o sono para aqueles que o amam, o Senhor dá o sono aos seus amados. A gente vê um exemplo de um personagem da Bíblia que é amado por Deus, Daniel 10:19. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Que palavra maravilhosa é o que o Senhor está falando para você neste momento. Não tenhas medo, você é amado por Deus. E ainda continuando o versículo: paz seja contigo. É a paz que vem do trono, é a paz que vem de Deus para a minha vida, para a tua vida. E ainda fala assim, ó: ser forte e tem bom ânimo. Seja forte, mas seja corajoso. E quando ele falou comigo, eu recobrei as forças e respondi: era o anjo falando com Daniel. Aí Daniel fala assim: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. É a palavra do Senhor que nos estimula, é a palavra do Senhor que nos fortalece. E não temas, é o que o Senhor manda te dizer: não tenhas medo, porque Deus te ama. Aleluias. E fala assim: olha, é o Senhor que quer te fortalecer nesse momento, é o Senhor que quer fazer você se sentir bem, você ter esta paz que excede toda a razão. Davi, ele reconhece que o sono, a paz, para você descansar,
para você dormir, ela vem do Senhor. Salmo 3, verso 5, Davi fala assim: eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. O Senhor quer te sustentar, o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer te fortalecer. Jebus era uma cidade fortificada, era uma fortaleza impenetrável. Sabe o que era Jebus? Era a cidade de Jerusalém antes de Davi a tomar. E olha, foi tão lindo que quando Davi decide que ele ia pegar Jebus para ele, o Senhor entregou nas mãos de Davi, assim como Jericó. Deus entregou Jericó nas mãos de Josué, era também fortificada, era uma fortaleza, era impenetrável. Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Nós precisamos estar na dependência do Senhor, porque é o Senhor que nos dá a vitória. 1 Reis, capítulo 11, verso 38, diz assim: olha, se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo as minhas orientações, os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel, como procedi com Davi. É o próprio Senhor falando para o rei Salomão: Salomão, se você me obedecer, se você seguir as minhas orientações, os meus mandamentos, assim como eu fui com Davi, eu vou ser contigo, eu vou te dar a vitória. Esse versículo do Salmo 127, verso 1, é muito lindo, sabe por quê? Porque ele nos mostra que a vida sem Deus é um viver vazio, é um viver inútil. 1 Pedro 1,18 diz assim: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado pelos vossos antepassados. Olha, é Deus falando para você: a vida aqui é passageira, o viver sem Deus é um viver vazio, é um viver inútil. Em compensação, quando você está na dependência de Deus, Deus está contigo, Deus está te protegendo, Deus está te sustentando, Deus está te fortalecendo. E esse versículo nos mostra também que Deus é Deus de proteção, Deus é socorro, Deus é refúgio. Naum, no capítulo 1, verso 7, fala: o Senhor é bom, é um refúgio em tempo de angústia, Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, o Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós, algo extraordinário, algo que Ele fala que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem. O homem não tem nem como imaginar a beleza da glória que Deus tem preparado para aqueles que vivem na sua dependência. Será que você pode dizer assim como o salmista no Salmo 91, verso 2? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Será que você pode entender que se o Senhor não estiver contigo, se o Senhor não te ajudar, se o Senhor não te proteger, se o Senhor não edificar, em vão, tudo que é feito sem o Senhor é em vão, é inútil. Que você possa desfrutar da presença do Senhor, que você possa entender que o Senhor, Ele quer estar contigo, que o Senhor quer ser o teu amigo, que o Senhor quer te ajudar. É interessante você entender que o Senhor, Ele ama você e Ele quer te sustentar. Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist de Salmos, dos estudos que nós já temos feito sobre Salmos, e que o nosso amado Mestre, Ele te abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.